E eu queria conversar um pouquinho e orar com vocês sobre esse chamado irresistível que aconteceu na vida de Pedro, que aconteceu na vida de Mateus, que aconteceu na vida de outros, que a Bíblia também relata. Jesus, irmãos, ele tem procurado pessoas para segui-lo, chamando, convocando, falando, vem e segue-me. Jesus, ele não tem chamado só pessoas para segui-lo de maneira irresponsável. Jesus, ele tem chamado pessoas para serem discípulos, que seguem um discipulador, que seguem um mestre, que seguem a ele. Jesus, ele não está chamando pessoas para sentar numa cadeira e ocupar um lugar. Jesus, ele está chamando pessoas para serem discípulos, mas eu quero lhe dizer que o chamado dele é irresistível. O interessante é que a resposta do discípulo de Pedro, do texto que lemos, ela não é uma resposta com uma confissão oral de fé. Ah, Senhor, eu vou te seguir, ainda bem que tu me chamou, eu estava esperando, não. A resposta do discípulo não foi uma confissão de fé em Jesus, mas foi de um ato de obediência. A palavra de Deus diz, que nós lemos juntos aqui, que Pedro, imediatamente, deixando a rede, seguiu Jesus. Eles não fizeram um ato declaratório na frente da igreja, na frente dos pastores. Ele não fez um ato de compromisso, falando abertamente, mas ele obedeceu. O discípulo, irmãos, ele que segue a Cristo, ele usa da sua fidelidade em seguir a obediência. A obediência, irmãos, ao chamado de Jesus, é o caminho para a minha e para a sua fé. É impossível, irmãos, que temos fé em Deus, que cremos em Deus, se não o obedecemos. A obediência, ela precisa estar ligada a Ele, porque Ele assim nos requer obediência, mas ela precisa estar ligada à fé que temos nele. Pedro passou a noite pescando, irmãos, para levar comida para dentro de casa, ali na sua comunidade de pescadores, para fazer a comunidade girar em prol daquele ato de subsistência. Ele passou a madrugada com os seus sócios pescando ali naquele lugar, e era um trabalho legítimo, digno. Era algo que ele fazia e ele era experiente. Mas quando Jesus chegou para ele e falou, vem e segue-me, a Bíblia diz que ele deixou as redes e o seguiu. Mas como André, se ele passou a noite com aquelas redes, o chamado é irresistível, irmãos. É um ato de fé. E a fé te leva a obedecer, não tem como explicar. É algo que nasce de dentro de ti, parece que o chamado dele é tão poderoso, que não tem como eu questionar. Ah, Senhor, mas isso, mas aquilo, mas o meu trabalho, Não, Ele está te chamando para ser discípulo dEle. Ele quer cuidar de ti. O discipulado, se usamos como Pedro como exemplo, foi uma vida inteira Jesus discipulando aquele homem. E até no último momento, quando Jesus já ressurreto, ele voltou para as redes. Mas Jesus vai lá e acalenta o coração daquele homem mais uma vez. A obediência ao chamado é o caminho para a nossa fé. A nossa fé, ela se torna vazia quando não obedecemos a Deus. Ou melhor, ao chamado de Deus. O que sabemos, irmãos, sobre então esse caminho de discipulado, né? O que fez Levi se levantar lá da fazenda que ele trabalhava, coletando impostos? O que fez aquele homem se levantar do absolutamente nada e seguir Jesus e deixar toda a sua vida, talvez de conforto, por ele ser um judeu e também coletor de imposto, ele era muito odiado pelos seus iguais da sua nação. Às vezes nós não conhecemos, às vezes nós não entendemos o conteúdo que Jesus vai trazer nesse discipulado para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, ele diz que aquele que quiser vir após mim, diz o quê? Negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. É muito duro isso. Se a gente for olhar com a ótica humana, ou com o padrão humano, meu Deus, eu vou querer abandonar aquilo que eu tenho por bel prazer, ou aquilo que me satisfaz. Eu vou negar a mim mesmo. O que nós temos, irmãos, ou o que nós sabemos sobre esse discipulado que Jesus nos chama, o que eu sei, irmãos, é que quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para algo que faz sentido. Quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para algo que tem um programa estabelecido com metas, com regras, com indicadores que te mostram quem... Ele não chama para isso. Quando Pedro ouviu o chamado, ele só foi. Quando Mateus, Levi ouviu o chamado, ele obedeceu e foi. Porque não está no nosso controle como vai ser. Não estava no controle daqueles homens como que ia ser o peixe que eles iam deixar de pescar no dia seguinte. Não está no meu e no seu controle quando aceitamos ser ou sermos discípulos, crentes, cristãos de Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, o indivíduo tem que deixar tudo para trás. E nos padrões humanos isso não faz sentido. Como, André, que eu vou ter que me sacrificar, negar a mim mesmo, sabendo eu que não, olhando com ótica humana, eu consigo me sacrificar por outras coisas. Há um chamado de um concurso público, por exemplo, na área da segurança pública, tem alguns cargos que precisa fazer TAF, um teste de esforço, um teste físico. Aí eu regro a minha vida, eu me organizo, eu me preparo, porque eu quero passar nessa etapa, eu quero ser chamado nesse concurso. Isso faz sentido aos padrões humanos? Porque eu vou ter uma renda, eu vou entrar no governo, eu vou ser funcionário público, eu vou ter estabilidade financeira. Mas e o chamado de Jesus? Jesus, Ele tem um chamado para te fazer discípulo, Ele quer que você seja discípulo. Ele está te chamando, irmãos, para você, mesmo sem entender muitas vezes como vai ser o amanhã, para ir como um ato de fé e confiar e se levantar e o seguir, negando a si mesmo e levando a sua cruz todo dia. Ele não chamou como algo que fosse ser fácil, irmãos. Aliás, o discípulo que segue a Jesus e ouve esse chamado, eu e você, muitas vezes deixamos, a nossa relativa segurança de vida e segue para uma absoluta insegurança. E isso aos olhos de um padrão humano. Mas eu quero que você saiba que isto é o discípulo, quando sai desse padrão de segurança humano, ele entra na mais absoluta segurança da proteção e comunhão de Jesus Cristo. O problema é que às vezes o inimigo ele vem nos seduzir, como ele seduziu Jesus no deserto, e aí ele teve a audácia de falar para Jesus assim: olha, todos esses reinos que eu te mostro aqui foi me dado, e se tu prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. E o inimigo nos seduz com essa terra de um modo que é mais fácil eu me sacrificar por esta terra. E é mais fácil do que eu investir nas coisas dessa terra, do que negar a mim mesmo e tomar a minha cruz e obedecer o chamado de Jesus diariamente. Jesus te chama e o seu chamado é irresistível. Ele te chama muitas vezes para nós deixarmos uma situação aparentemente previsível e calculável. Ah, André, hoje onde eu estou, o pastor está muito previsível, eu consigo controlar, eu consigo mensurar, eu pesquei hoje e teve muitos peixes, a gente já vai ter como fazer. Aí ele te chama, e aí sai daí, porque aí não está sendo bom para ti. Talvez do momento que você, ou no lugar que você está, é um lugar que tem te afastado de Deus, do chamado de Deus.
do discipulado de Deus. E aí nós olhamos para esse chamado e aquilo que me faz às vezes entrar em algo imprevisível, e quando eu creio no chamado dele, eu vejo o quanto o céu é real e previsível. Saímos, irmãos, nesse chamado, das possibilidades limitadas que temos, para as possibilidades ilimitadas. O que eu quero que eu e você entendamos nessa noite é que Pedro deixou tudo, Levi deixou tudo, e muitos outros deixaram tudo porque eles entenderam que Jesus era o único que valia a pena para se viver. Pastor, eu preciso deixar tudo para seguir Jesus, aí é contigo e Deus. Não sei. Eu não sei como é que Deus quer te chamar, eu não sei como Ele te chamou, mas o que eu sei é que Ele quer que você seja discípulo de verdade. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, em nome de Jesus, vamos ler esse texto juntos, do versículo 57, lá no finalzinho, ainda em Lucas, né? Capítulo 9, versículo 57. Diz assim a palavra de Deus. Indo eles caminham fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, Jesus disse a outro: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir-me da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui tem 3 pessoas, que 2 se ofereceram para seguir, e uma foi chamada por Jesus para seguir. E rapidamente, essa narrativa desses 3 chamados, sendo que o primeiro se oferece, ele não foi chamado. E a resposta de Jesus parece dura para o primeiro, né? O primeiro, ele todo animado, todo empolgado, com entusiasmo, ele fala: Senhor, eu vou te seguir. Já pensou, irmãos? Eu quero seguir, deixa eu te seguir. Mas o interessante é que Jesus conhece o nosso íntimo e profundo, e talvez vendo a verdadeira intenção daquele pedido de seguir, Jesus ele responde: olha, as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça. Jesus falou para aquele homem assim: olha, eu não tenho nem onde dormir, e tu quer me seguir? Jesus ele estava mostrando com aquela resposta, primeiro, que ninguém pode chamar a si mesmo, irmãos. Talvez a intenção daquele homem em buscar, em estar, ele era até entusiasmado e verdadeira, mas talvez a Bíblia não narra isso, mas pela resposta de Jesus a gente pode deduzir que talvez a motivação por trás de estar com Jesus não fosse o ideal. A resposta para o entusiasmo daquele jovem, de Jesus, é falando: olha, tu quer me seguir, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é fácil não. Tu quer me seguir, mas hoje eu não sei nem onde eu vou dormir. Tu quer me seguir, mas eu quero te dizer que tu tem que se negar todo dia aí os teus desejos internos ruins. Tu quer me seguir, mas deixa eu te dizer que, olha, não é confortável, viu? Quem está vindo aqui para seguir a Cristo, para buscar uma vida confortável, entenda que para ter uma vida confortável não precisa de Cristo, mas para ir para o céu, sim. A vida confortável aqui na terra está aí, Deus brilha o sol para ímpios, para justos, e quem corre atrás consegue. Ah, Senhor, eu quero te seguir, mas entenda, as lutas continuarão, as dificuldades virão, mas você saberá
a partir do momento que aceitar esse chamado, que Jesus Cristo é maior do que todas as coisas dessa terra, maior do que todas as lutas dessa terra, maior do que todos os problemas dessa terra. Eu sigo Ele, não é para ter conforto ou deixar de ter, eu sigo Ele porque Ele é a razão da minha vida, Ele é o autor dela, Ele é o Senhor que se entregou por mim. Senhor, eu quero te seguir pelas motivações corretas.